Oi, pessoal, tudo bem? Então, como nós nos propomos, né? Tanto eu como vocês, de estar aqui durante 21 dias. Claro que pulando o final de semana, né, gente? Porque o final de semana, nossa, se eu não conseguir descansar um pouquinho, acaba que eu não dou conta da minha agenda da semana inteira. Bom, mas como nós estávamos falando na outra live, a outra live foi muito legal, né? Nós falamos sobre assuntos não jurídicos, o quanto a importância das redes sociais para que a gente possa, de certa forma, mostrar o nosso trabalho ou parte do nosso trabalho. Foi bem incrível, o pessoal interagiu bastante e depois eu recebi mensagens super carinhosas que eu adorei. E hoje, na verdade, eu até vou postar depois ali, acabou não dando tempo, mas eu vou postar o nosso card que nós vamos falar sobre super especialização da advocacia. Será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena se nichar de forma bem explícita, né? E e estabelecer as parcerias, como que funciona isso, tá? Na verdade, o título eu vou colar aqui para vocês, ele vai ficar exatamente assim. A super especialização na advocacia, será que vale a pena? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Porque o que acontece, né? Como vocês sabem, a advocacia criminal, ela é uma advocacia que requer muito trabalho e muito estudo do advogado e da advogada. Requer muita preparação, muitos cursos, enfim, pós-graduações. Tanto que quando a gente se coloca, né, se coloca como advogado criminalista, acabam também surgindo ações de várias áreas, porque na cabeça do cliente, embora a gente se denomine advogado criminalista, ou como o Dr. Fabrício Fai, um advogado trabalhista, né, como a Lara vai ser advogada especialista em direito ambiental penal, e eu acho que essa dúvida, especialmente na cabeça do jovem advogado ou de quem está entrando para o mercado de trabalho, né, fica pensando, poxa, mas será que vale a pena financeiramente eu nichar e me apresentar para o meu público, para os meus possíveis clientes e colegas como advogado criminalista, ou eu devo, conforme for surgindo os clientes, eu vou abraçando as causas e tentando fazer como dá. Então, eu acho que eu já tinha falado sobre isso com vocês, eu já tinha falado em algumas oportunidades a respeito dessa necessidade que nós temos em nichar a nossa atuação, né, em realmente nos especializar, porque é muito difícil, gente. Eu vou dizer, claro que no início da carreira nós sabemos como funciona, né, nós estamos ali de repente já tendo que pagar um crédito educativo, ou com aquela pressão da sociedade, pronto, da família, né, pronto, agora tu se formou, tu precisa ganhar muito dinheiro e é por isso que tu fez direito, porque a faculdade de direito vai te render frutos e uma renda bem alta. Então a gente fica naquela pressão ali e acaba querendo abraçar o mundo com as pernas, e muitas coisas não dão certo no início da nossa carreira por essa ansiedade de que a gente tem que ir lá e mostrar pro pai e pra mãe que tá ganhando muito dinheiro, pro namorado ou pra namorada, enfim. Só que, e não vou dizer que não aconteceu isso comigo, por óbvio que aconteceu, por isso que eu me sinto mais do que autorizada a vir aqui conversar com vocês. É claro que aconteceu inúmeras vezes, inclusive tem alguns clientes, e isso é uma questão estratégica do escritório, tem alguns clientes que nós não tiramos eles daqui de dentro do escritório, né? Nós não colocamos não colocamos esse cliente em contato com outros escritórios. O que a gente faz? A gente tem todo o nosso protocolo de atendimento e nós vamos estabelecendo as parcerias, né, para que esse cliente fique acolhido em razão da confiança que ele demonstrou,
para estar aqui no escritório, estar abrindo muitas vezes fatos que são gravíssimos da vida dele ou dela, né, enfim. Mas aí a importância, e é sobre esse tema também que eu venho falar com vocês nessa live, de nós termos parceiros e bons parceiros de negócios, porque daí nós voltamos, e é o que eu quero que vocês aprendam comigo, é a pensar fora da caixa. Eu quero que vocês pensem a advocacia de vocês como um negócio, tá? Eu não estou infringindo as regras do Código de Ética da OAB, não estou dizendo para vocês mercantilizar o trabalho de vocês, muito antes, pelo contrário. O que eu estou dizendo é que para que a gente possa ter uma boa atuação, a gente tem que encarar com seriedade a nossa advocacia, como qualquer pessoa encara a sua empresa, né? Encara seu negócio. Então, é claro que se a gente tiver protocolos de atendimento, se a gente tiver os nossos valores, inicialmente os nossos valores muito definidos, talvez isso fique mais fácil, né, gente? Por isso que todos esses assuntos que trazem, que a gestão, na verdade, traz para nós, né, que é essa elaboração do nosso plano de ação, quem serão os nossos clientes, como que nós vamos chegar até esses clientes, quais serão as atividades que nós iremos desenvolver, né? Quais serão quem será, ou quem serão as personas, quem serão o público-alvo do teu escritório. Tudo isso tu tem que pensar, porque vão chegar pessoas procurando por ajuda, e ao fim e ao cabo é isso que o advogado faz, é ajudar pessoas, perguntando sobre assuntos aleatórios. É advogado criminalista, mas a pessoa não quer saber, ela quer ver em ti uma pessoa que resolva os problemas dela. Daí ela vai trazer demandas de direito previdenciário, ela vai trazer demandas de direito trabalhista, ela vai trazer demandas de direito ambiental. E, na verdade, nós temos duas opções, tá? Que eu já pratiquei e já senti na pele as duas opções. Eu posso chegar para o meu cliente e não querer me responsabilizar com uma resposta para ele e dizer, olha, infelizmente eu não consigo te ajudar nesse momento porque eu sou advogada criminalista, né? E ainda a super especialização fala, sou uma advogada criminalista especialista em direito penal econômico, e esse teu caso versa sobre direito ambiental, então eu infelizmente não posso te ajudar. No máximo que eu posso fazer é te indicar algum colega, né? Ou dizer, realmente não posso te ajudar. Ou se tu sabe que aquele cliente vai ser um cliente estratégico para ti, que hoje ele está com uma demanda ambiental, por exemplo, mas que ele futuramente ele vai ter uma demanda, essa demanda ambiental pode se tornar um crime ambiental, por exemplo, ou se ele está com um problema com um problema na tributação na empresa dele, que futuramente isso pode se tornar um crime tributário, tu vai pensar estrategicamente e vai dizer, olha, eu não sou especialista em direito tributário, não sou especialista em direito ambiental, ou de repente não sou especialista em direito trabalhista, mas eu tenho um parceiro, que é meu parceiro, minha parceira de negócios aqui do escritório, em que eles podem nos ajudar. Eles podem nos ajudar a resolver essa demanda, e vou marcar uma reunião, daí tu me passa quais são os teus problemas, que a gente vai marcar uma reunião e vai chamar esse parceiro para nos ajudar a resolver, tá? Então, essas duas opções te dá uma certa tranquilidade, ao mesmo tempo que tu tá sendo honesta com o teu cliente, e também te dá uma responsabilidade, porque no momento que tu não se desincumbiu de dizer, olha, infelizmente essa solução tu não vai achar aqui dentro do meu escritório, tu tá assumindo a responsabilidade de prestar um bom serviço, prestar um serviço de qualidade para essa pessoa, né?
E isso vai depender isso depende que a gente faça conexões com pessoas de outras áreas, que nós estabeleçam um networking, mas um networking sério, sabe? Que se eu chegar pro Léo, por exemplo, e dizer assim, Léo, olha, eu preciso que tu atenda esse cliente no direito militar, por exemplo. Que o Léo é militar, mas vai ser advogado logo, logo. Eu preciso que tu atenda esse cliente no direito militar, digamos que ele fosse, né, especialista nessa área. E eu quero que tu atenda ele aqui no meu escritório, porque é um cliente estratégico para nós, né? Eu preciso que essas informações fiquem em sigilo, e daí a gente também tá se responsabilizando com esse cliente por prestar um bom serviço, tá? E isso demanda de um cuidado, isso depende de um estabelecimento de confiança entre a gente e os nossos colegas, que não é nada de brinquedo, sabe, gente? Se vocês soubessem o que eu tenho de pessoas que chegam até a mim reclamando de que os clientes fazem o pagamento dos valores, os advogados não retornam, não dão informação, não vão visitar seus clientes nos estabelecimentos penitenciários, né? Então eu fico pensando assim, poxa, quando a pessoa tá ali vislumbrando só aquele recurso financeiro, só o lucro, né, acima de tudo, é claro que quando a gente pensa na nossa advocacia a partir dessa visão de que ela é o nosso negócio, que ela é a nossa empresa, que o nosso escritório é a nossa empresa, é óbvio e não é nada feio e não é nada imoral a gente pensar no lucro. É óbvio que isso tem que acontecer. Mas no momento que a gente está recebendo aquela contrapartida que está ali em contrato, eu assino esse contrato, eu me comprometo com o meu cliente que eu vou prestar aquele serviço que está ali descrito naquele contrato, e ele se compromete a me pagar. E é essa a nossa troca. E se eu recebo esse valor e não cumpro com aquilo que está posto ali no nosso contrato, eu estou falhando com a minha prestação de serviço. Então, são incontáveis os casos que nós temos aqui no escritório que chegam com a mesma reclamação, de advogados que não retornam ligação, de advogados que não dão informações processuais, enfim, uma série de reclamações que acaba sendo muito pesado também para nós que recebemos esses clientes, porque no momento em que tu se intitula advogado, eu sou advogada criminalista, eu não posso querer atender meus clientes só de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Não tem como fazer isso. As pessoas vão presas de madrugada, as famílias muitas vezes trabalham o dia todo, tem só de tardezinha ali pra noite para poder ligar mandar uma mensagem. É claro que a gente sempre faz esse filtro. Olha, se for, olha só, o Paulo Cordeiro entrou. Beijão, Paulinho. Obrigada por prestigiar sempre o meu trabalho. Dr. Jader Santos também, muito obrigada, Jader, por estar sempre comigo, embora à distância, né? Bom, mas como eu tava falando, e o Jader e o Paulo vão concordar comigo, gente, é que quando nós nos colocamos nesse título, olha, eu sou advogado, sou advogada criminalista, ou até mesmo os trabalhistas, né, como é o caso do Paulo e que também tem uma forte atuação aí na LGPD, nós não podemos estar escolhendo qual horário que a gente vai atender as pessoas. Então, quando esses clientes com essa reclamação muito forte de que não estão sendo atendidos pelos seus clientes, que recebem os valores ajustados e não prestam esse serviço, para nós receber esse colega depois de uma revogação de procuração, né, gente, conforme a lei determina, tem uma carga muito maior também, porque nós ficamos naquela obrigação moral de dizer, não, olha, a classe dos advogados e das advogadas é uma classe séria. Assim como nós temos problemas com os médicos, com os engenheiros, com pessoas de outras áreas, nós temos alguns problemas com as pessoas da área jurídica também, mas isso não é uma regra, é uma exceção, porque todos
A maioria, assim, ó, eu, graças a Deus, não tive o desprazer de encontrar um colega tão antiético da forma como as pessoas estão chegando até a mim e trazendo essa reclamação. Mas, deixa eu ver o que o Paulinho incomoda. Me incomoda um pouco quem chama fora do horário, não muito, mas me incomoda mais cliente sem atendimento ou atendido pela concorrência. Exatamente isso. Porque o que acontece? No momento que tu estabelece com o teu cliente, e eu sempre falo isso, gente, olha, escolha um da família para conversar comigo, eu não vou estar fazendo retrabalho, tá? Isso, porque assim, às vezes é mãe, irmã, tia, avó, todo mundo quer saber lá do seu ente querido que está preso, e eu sempre digo para elas, né, que normalmente são as mulheres que tratam dos contratos, ajustam o pagamento dos valores e tudo. Eu sempre digo para elas, olha, vocês elejam uma pessoa da família para conversar comigo, preferencialmente dentro de um horário razoável, né? Eu normalmente fico até 9h30, 10 horas no escritório. Se for algo muito grave, podem me mandar mensagem, não tem problema, na medida do possível eu vou respondendo. E se for algo grave, da polícia entrar na casa sem mandado, ou entrar durante a noite, que nós também sabemos que tem todo um tratamento diferenciado, vocês podem me ligar, ou que aconteça uma prisão em flagrante, que aconteça qualquer situação, eu estou disponível para ir atender esses meus clientes. Estar disponível, sabe? Muitas vezes o que eu vejo as pessoas falando que não conseguem ter um resultado satisfatório com a advocacia, eu faço essa pergunta, mas o quanto tu estás disponível o quanto o universo, sei lá, para quem não acredita, né, em outras energias e forças, o quanto tu tá com a tua energia aberta para receber teu cliente, sem julgamento, sem estabelecer horário, porque quem tá preso tá com urgência, a família tá com urgência, tá angustiada, sabe? Então, eu digo pra vocês, que falo de um ponto de vista de uma pessoa que já teve problema até com o toque do WhatsApp. Agora, graças a Deus, eu troquei de telefone e o barulhinho mudou. Mas, porque eu acordava às 6 horas da manhã e dormia meia-noite atendendo e respondendo clientes. Até eu chegar no momento, graças a Deus, não é uma reclamação, mas foi uma construção e uma organização durante a vida para que eu pudesse viver e trabalhar, né, gente? Olha só, a Lara tá dizendo aqui, ó, verdade, Rê, tenho visto que a falta de comprometimento de alguns advogados. Realmente, gente, eu tenho recebido essas colocações de clientes, inclusive até tem um caso bem sério, bem grave aqui de tribunal do júri no escritório, em que a advogada com o cliente lá preso, a advogada que era responsável do caso desmarcou, fez requerimento para desmarcar 2 vezes a audiência, as audiências de instrução do processo. Isso é inadmissível, não se faz isso. No momento em que o teu cliente está preso, tu pede para que seja o mais célere possível a colocação em pauta das audiências. Tu não pede para desmarcar. Por isso que algumas vezes, dependendo do caso, se é um caso mais complexo, normalmente é um dos advogados do escritório que consta na procuração, porque se a pessoa viaja ou precisa viajar ou precisa cumprir um outro compromisso, fica mais tolerável, mais fácil de pedir esse adiamento, mas quando o cliente não está preso, porque quando o nosso cliente está preso, a gente precisa fazer as audiências, custe o que custar, desmarcando o que for necessário desmarcar. O que dá para perceber também, talvez isso que contribua com esse afã da pessoa estar ali cada vez mais prospectando novos clientes cada vez mais, porque nós sabemos também que o faturamento do escritório ele aumenta quando nós recebemos novos clientes, né, em razão da entrada, enfim, de uma série de situação contratual. Também tu tem que chegar um momento que tu tem que dizer, tá, mas será que eu tenho estrutura
de pessoas para trabalhar comigo, estrutura física e estrutura financeira para suportar esse tanto de clientes que eu tenho, ou eu preciso reestruturar a minha forma de trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente fica nesse afã de ganhar muito dinheiro, mas e como que tá a qualidade da nossa prestação de serviço para os nossos clientes? Será que a gente consegue falar com eles ao telefone? Olha só, o Dr. Felipe entrou aí, o Dr. Felipe hoje estava lá na Pecan, atendendo seus clientes. Então, será que eu consigo ir fazer um atendimento, conversar, fazer parlatório com meus clientes? Será que eu consigo fazer todas as peças que eu preciso fazer? Então, esse questionamento a gente tem que se fazer, porque daqui a pouco não é que a gente ganhe pouco dinheiro ou precise ganhar muito mais. Daqui a pouco é a gente que não está conseguindo, e eu já me fiz muito firmemente essa reflexão. Será que é eu que estou ganhando pouco dinheiro, ou será que eu não estou conseguindo organizar as minhas finanças, tanto do escritório quanto da minha vida pessoal, né? E será que eu posso, por exemplo, a gente sempre pensa, né? Nossa, eu gostaria muito de assumir uma empresa, uma grande empresa para ser meus clientes e serem mensalistas, e a gente vai prestar consultoria. E às vezes a gente não sabe nem colocar preço na nossa consultoria, achar, não, quantos processos tem na carteira de clientes da empresa? Ah, tem 10 processos. Ah, não, pouquíssimos processos, não. Vamos fixar aí um valor mensal, e que daí a gente presta consultoria mais e já faz o comando dessa carteira de processos, desse contencioso. E daí, que na advocacia criminal é bem difícil, né, ter uma gama mas daqui a pouco é uma empresa de logística, que tem muitas questões de crime de trânsito, enfim. Será que a gente tem estofo para tudo isso? E daí acaba acontecendo o quê? Os clientes entram pela porta da frente e saem pela porta dos fundos, porque não tem um bom atendimento, não tem o mínimo que a gente deve ter pelas famílias que nos procuram para ajudar numa situação dessas, que é a empatia, né? Então, e daí já voltando, né, porque senão meu balãozinho vai voando, eu não quero dispersar do nosso tema que a gente se propôs com relação a essa super especialização da advocacia criminal, né, da advocacia no geral, mas eu falo do ponto de vista de uma advogada criminalista. Exatamente, é isso que o Paulo falou, e saem falando mal. E olha, não existe Instagram, pode ter a melhor ferramenta paga de Instagram, as melhores fotos, pode ter qualquer coisa, mas não existe nada mais poderosa do que a propaganda de boca em boca. E eu vou dizer para vocês que isso que o Paulo falou é tão pertinente, porque agora, depois da pandemia, que eu tive contratos que eu fechei pela internet, houve o pagamento, o trabalho começou a ser feito, e alguns clientes eu não conheço pessoalmente ainda. Mas há 2 anos atrás, antes da pandemia, isso era impensável, isso nunca ia acontecer se nós não tivéssemos vivido o que nós estamos vivendo com o Covid-19. E todos... até 2 anos atrás, todos os meus clientes chegaram até aqui o escritório por indicação de colegas advogados, e indicação de outros clientes. Então, e é incrível, sabe? Eu fico... Claro que, na verdade, a gente sabe que sempre o advogado, ele é aquele profissional que as pessoas não querem contratar, porque é problema para resolver, né, alguma situação grave. Mas eu, de certa forma, eu fico muito contente quando uma família retorna e traz outras demandas, ou às vezes indica e faz questão de vir aqui para a gente conversar juntos, porque é nesse momento que eu vejo que a gente fez, eu e nosso time aqui do escritório fez um bom trabalho, sabe? É quando aquele cliente que já foi teu cliente retorna, ou retorna com uma indicação. Isso não tem nada melhor. Mas isso depende muito do como a gente vai gerir a nossa casa, né? Eu mesma tenho várias coisas para organizar.
Eu amo produzir conteúdo, eu amo atender cliente, eu amo fazer audiência, sustentação oral, eu gosto muito. Tudo que envolve a comunicação, eu realmente sou apaixonada. Mas eu não tenho muita habilidade para planilha e algumas questões mais de organização administrativa, assim. Mas no momento em que eu me conheci, em que eu tomei conta da minha essência e eu vi que eu tinha habilidades que com certeza eu preciso melhorar, mas que eu tenho habilidades que me fazem trazer algum resultado para o escritório, eu investi nessas habilidades e terceirizei as outras que eu não consigo fazer, sabe? Ou que eu não gosto de fazer, ou que eu acho que daqui a pouco o retorno que eu tenho... Imagina se eu parasse para fazer todas as planilhas, tudo que precisa ser feito, e não fosse conversar com o meu cliente, não fosse atender a família dos clientes que estão, né, encarcerados, imagina. Então, a importância... Tchau, Paulinho, obrigada pela participação. Então, a importância disso, a importância para nossa carreira disso é inegável, tá? Mas voltando, né, a gente vai falar exatamente, Lara, a qualidade do nosso trabalho é fundamental. Mas a gente vai falar dessas questões com mais específicas, né? Vamos ali falar qual é o nosso plano de ação, com quantas pessoas nós falamos hoje, as pessoas sabem que tu é advogada, quantas pessoas tu mandou teu cartão, quantas pessoas tu mandou tua apresentação, quem são os teus clientes, tu tem essa clareza, quem são as pessoas que tu quer que chegue até ti pelo conteúdo que tu produz, sabe? Tudo isso faz com que a gente vá estruturando até visualmente melhor a nossa condução do nosso escritório, e daí as coisas vão se organizando melhor. Mas a gente tem que achar dentro da nossa agenda lotada, né? E eu falo pela minha, e eu sei que tá todo mundo assim, porque se a gente não tem trabalho, tem estudo, se não tem estudo, tem a família, né? E a casa para cuidar, enfim, as mulheres que têm filho ainda tem que dar conta das crianças, então realmente é tudo... nós temos muita coisa para fazer, e essa é a nossa geração, de ter muitas coisas para fazer, mas é inegável que nós precisamos tirar um tempo do nosso dia, da nossa semana, para colocar no papel o nosso negócio. Se a gente não tiver tempo para pensar sobre o nosso negócio, as coisas não vão para frente, tá? Mas eu prometo para vocês que eu vou trazer material sobre isso e a gente vai conversar com mais calma. Vou trazer pessoas para fazer live também, que são especialistas nessa área. Por exemplo, a Júlia Fornari fala muito bem sobre um encantamento de clientes, a experiência com o cliente, né? Então a gente pode chamar ela para falar. O Gustavo Rocha fala muito bem sobre gestão e sobre os programas que a gente pode utilizar no nosso escritório para que tenha um controle maior. Então a gente vai chamar essas pessoas para que, de novo, né? Porque a Júlia já fez live comigo, o Gustavo faz com uma certa frequência, mas é que eu acho tão rico o conteúdo que eles produzem, tão impactante e que fazem diferença na nossa advocacia, que eu tô sempre pedindo para eles aparecerem por aqui. Mas hoje, gente, realmente eu quero falar com vocês sobre a importância de estabelecer parcerias reais e efetivas. Por que eu digo parcerias reais e efetivas? Porque assim, nós sabemos que nós estamos numa crise financeira, econômica e financeira. Nós estamos passando por um período de instabilidade econômica no país e nós não estamos no direito, nós não estamos podendo chegar um cliente aqui no escritório, por exemplo, e eu dizer, não, o seu caso é de direito previdenciário e eu sou advogada criminalista, então o senhor, né, agradeço, mas o senhor pode ir embora. Imagina, é óbvio que eu não faço isso. E eu tenho esse viés muito empreendedor, porque eu vejo, embora eu seja advogado criminalista, eu vejo o direito como uma grande chance de tu ser empreendedor, né?
Porque se eu não sou especialista em direito previdenciário, eu vou chamar uma pessoa que seja para trabalhar comigo. Porque quem advoga ou quem tem empresa sabe que uma das maiores missões do empreendedor é prospectar esse cliente, é conquistar esse cliente. E quando o cliente chega até a ti, tu vai dizer, ah, não, nesse caso eu não vou poder lhe ajudar. Não, tu vai dizer, olha, a gente tem um e daí, antes disso, antes de tu prometer pro teu cliente, obviamente, tu vai sentar com alguns colegas que tu conhece e por isso da importância das associações, como eu sou presidente da Comissão da Advocacia Criminal na ABA, e lá na ABA tem todas as áreas do direito, o porquê da importância desse networking. Porque quando chega um cliente para mim com um problema previdenciário, por exemplo, eu vou chamar lá a Janaína, que é uma advogada previdenciarista, o doutor Thiago Kidrick, vou dizer, gente, olha só, tô com esse seguinte caso, assim, 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 a pessoa me questionou isso, eu quero saber se vocês têm condições, vamos estabelecer essa parceria, eu repasso X% dos honorários, a gente estabelece isso em contrato. Eu acho que aqui tá a grande sacada, aqui tá a possibilidade da gente pensar fora da caixa na advocacia, sabe? Eu acho que essa também é a grande proposta da minha fala aqui com vocês, é para que vocês pensem fora da caixa. A gente está muito acostumado a todo mundo fazer o trabalho igual, a todo mundo estar ali sempre igual, e o que eu quero é fazer com que vocês pensem de uma forma, sabe, estratégica. Chama o colega, marca uma reunião, toma um cafezinho, coloca no papel, olha, a gente vai fazer a parceria no processo tal, que nós cobramos X reais de honorários, 30%, 20%, 10%, daí fica a critério da parceria de vocês. Eu vou repassar para que tu possa atender esse cliente, vou te repassar como remuneração de contato com esse cliente, e o restante dos honorários é contigo, tu tem os meus dados bancários aqui para fazer esse repasse e eu te acompanho, ou daí essas estratégias a gente pode fazer com o colega, olha, tá, eu atendo o cliente porque é um cliente estratégico para mim, eu não quero que saia aqui de dentro do meu escritório, eu não quero que tenha acesso a outros advogados, então eu atendo o cliente, eu pego as informações, eu pego os documentos e eu te passo e tu faz a peça, enfim, a gente tem essa troca, mas a ponte, o elo de comunicação vai ser eu com o meu cliente, tá? Ou se não, ou se for aquele colega que efetivamente tenha, né, a tua confiança, que tu sabe que não vai te roubar o cliente, não vai tirar o cliente de dentro do teu escritório, tu dá essa liberdade, não, olha, vamos marcar uma reunião, tu conversa com o cliente, tira as dúvidas dele e a gente já junta toda a documentação que precisa e tu, inclusive, pode ficar com o contato do cliente, vocês vão se falando. Assim, eu já tive essas duas experiências, tá? Já tive a experiência de que eu fui a ponte com o meu colega e o cliente, e já tive a experiência de dizer, não, tá tudo certo, senta aqui na mesa, pega o telefone do cliente e vamos fazer o que precisa ser feito. Porque, gente, é da minha índole, assim. E eu, durante muito tempo, eu me chicoteio, quando as coisas acontecem errado, às vezes eu me chicoteio, porque eu fico pensando, poxa, como eu sou boba, né? Eu confiei, eu fiz, eu mostrei o caminho, eu dei todas as dicas e a pessoa ainda não abusou da minha confiança ou não prestou um serviço a contento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que isso tudo, quem vai poder medir o grau de intimidade, o grau de segurança, é vocês com o colega de vocês. Eu já tive experiências positivas e negativas, sabe? Então, hoje, muitas vezes, quando eu sei que é um cliente importante, quando eu sei que é um cliente estratégico aqui para o escritório, que eu cuido pessoalmente, que eu ligo, que eu mando mensagem, eu fico cuidando de todo esse atendimento. E eu hoje sou muito mais uma ponte entre o especialista e meu cliente, porque eu prefiro estar olhando, estar vendo como que esse cliente está sendo tratado, como que está sendo atendido,
Daqui a pouco teve uma oportunidade aqui no escritório que nós estávamos atendendo um caso de direito previdenciário e eu tive uma opinião a respeito de um pedido liminar, porque embora nós falamos nessa super especialização, né, da advocacia, nesse nicho dentro do nicho, nós todos e todas temos uma base da faculdade de Direito que a gente sabe, e o direito é muito lógico nesse sentido, o que pode ser pedido, o que não pode. Então, também essa análise, assim, embora a gente queira aquele parecer, aquela segurança do colega ali que é especialista, a gente pode fazer. E pode dizer, não, olha, eu não penso dessa forma, quem sabe a gente vai por esse caminho ou outro. E assim nós vamos construindo as defesas dos nossos clientes ou os processos que são de outras áreas, entendeu? Mas isso tudo tem que estar muito bem descrito em contrato. Porque quando nós descrevemos em contrato, não tem o que discutir. Ou é cumprido ou é descumprido, né? Tem algumas questões de confiança que são mais subjetivas, mas isso com o passar do tempo, gente, com o passar dos anos e dos contatos que nós temos com os colegas, nós vamos conseguindo ver como que as coisas funcionam, sabe? Em quem que a gente realmente pode confiar, em quem que daqui a pouco seria melhor interagir de uma forma mais segura. Então, mas a minha dica e a minha deixa para vocês pensarem fora da caixa é que vocês façam isso, não mandem os clientes de vocês embora sem uma solução. Se coloquem também dispostos a ajudar, sabe? Não, olha só, vamos achar uma pessoa, um especialista que entenda do negócio. Essa pessoa eu vou entrar em contato com esse colega, vou colocar todas as suas dúvidas, ele também vai nos ajudar a achar uma solução e a gente vai conseguir te atender de uma melhor forma. E se compromete com o teu cliente, não deixa ele sair do teu escritório sem um contrato na mão, tá? Então, só que com isso virão os desafios. Vocês certamente vão estar numa situação dessas e vão se lembrar de mim. Que, embora falando assim parece ser tudo flores, não é. Infelizmente tem alguns colegas que não se comprometem, tem alguns colegas que falam coisas que não cumprem, tem algumas pessoas que recebem os valores e depois não fazem o que foi estabelecido e sobra para o outro advogado e daí tem que dar um jeito e aquele cliente fica cobrando. Então é algo que precisa ser cuidado, sim, é algo que precisa ter um cuidado extremo e absurdo, mas nós estamos nessa situação, nós estamos com essas dificuldades, então a gente precisa fazer o nosso escritório girar, o nosso escritório ter esse bom andamento, né, gente? Então, basicamente, deixa eu ver, eu começo a conversar e eu perco a noção da hora. Mas basicamente, olha só, são já 19h40. Basicamente era isso que eu queria falar para vocês a respeito da super especialização da advocacia, né? Nós temos um tópico também que a gente fala sobre a qualificação e atualização do advogado e da advogada criminalista, mas eu achei necessário porque aconteceram algumas situações comigo ultimamente que me traz um certo conforto para compartilhar isso com vocês. Eu tive experiências boas, experiências não tão boas, mas eu acredito e eu acredito firmemente que nossos clientes daqui do escritório não saem sem essa força, assim, sem esse compromisso de dizer, não, a gente vai resolver e de fato resolvemos, não fica só na promessa e só na palavra. Eu acho que também eu gostaria muito de poder contribuir com o crescimento profissional e dos escritórios de vocês, assim como muitas pessoas contribuíram para o meu, muitos colegas me indicam, né, porque há o marketing também jurídico voltado para a advocacia criminal é diferente, porque
possivelmente os nossos clientes, eles não vão estar aqui nas nossas redes ou convivendo, né, conosco em determinadas circunstâncias, então a forma com que a gente tem para chegar nesses clientes são através dos nossos colegas de todas as áreas, assim como nós podemos também indicar os nossos clientes para esses colegas e fazer essa troca muito rica, esse networking, né, essa rede de apoio. Mas isso, todo esse apoio, todo esse networking tem que estar muito bem lastreado por um contrato entre vocês, né? O que cada um está se propondo a fazer. Não, eu vou só atender o cliente, juntar a documentação, responder ele no WhatsApp, no telefone, e tu vai fazer a peça escrita, ou, né, o contrário. Mas essas atividades têm que estar descritas nesse contrato de parceria, porque o combinado não sai caro, gente. E realmente nós estamos precisando dar esse up, né? Eu acredito que o ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão retomar, né? A economia vai voltar a girar com mais força e nós vamos superar essas dificuldades financeiras, mas também posso dizer para vocês, eu fui uma das pessoas que eu tive um crescimento exponencial na pandemia. Eu realmente fiquei bem feliz e refleti muito sobre tudo que aconteceu, porque eu sei de muitos colegas que tiveram muitas dificuldades e é por isso que cada vez mais eu me encanto e dedico a minha vida para que a gente possa conversar sobre isso, sabe? Sobre pensar a advocacia fora da caixa, sobre falar o que acontece verdadeiramente, né? Por isso o nome do quadro Criminal na Real. Mas é muito mais sobre pensar fora da caixa, sobre fazer coisas, fazer o a mais, né? Que eu acredito firmemente que quanto nós fizemos mais do que nos é pago ali, mais do que nos é solicitado, a gente tem um ganho muito maior, né? O cliente sai com mais satisfação, o nosso trabalho é bem visto pelas autoridades, né, por juízes, promotores, delegados de polícia, né, no nosso caso, enquanto criminalistas, por óbvio, de outras áreas também tem contato com as autoridades. Então, eu acho que compartilhando conhecimento a gente consegue ter bons resultados. Quero agradecer o pessoal que entrou, a Ângela, né, a Bruna, o Henrico, querido, nosso produtor artístico. Não, artístico não, né, Henrico, porque falta um pouco para uma advogada ser artística, mas que faz as fotos, os vídeos, enfim, faz todo o trabalho também voltado para as redes sociais. O Henrico trabalha muito bem, gente. Ele que fez a cobertura da reunião da ABA lá com o Dr. Leonardo Lamacchia, ficaram muito boas as fotos. A Jennifer e a Lara, maravilhosa. A Lara vai ser uma grande advogada criminalista penal ambiental, né, Lara? Maravilhosa, amei. Obrigada por compartilhar suas experiências e conhecimento sempre. É maravilhosa essa troca tão rica, verdade. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada, gente. E amanhã nós temos outro encontro às 19 horas, tá? Beijo, beijo.